Seja bem-vindo a mais um Conexão Cultura, aquele programa que te conecta com a cultura em São José dos Campos. E hoje eu estou no ateliê de uma artista plástica consolidada, reconhecida aqui em São José dos Campos. E a gente vai conhecer o ateliê dela e a história da carreira dela. Aqui, Cidinha Ferigoli. Vamos lá? Agora vamos começar a conversa, né, com a Cidinha. Eu tô com um currículo aqui seu, Cidinha, e eu vou até falar rapidinho porque é bastante coisa. Formada em Ciências Sociais, participou de exposições no MAM, Museu de Arte Moderna, e no MAC, Museu de Arte Contemporânea em São Paulo. Realizou exposições individuais e coletivas no Brasil, na Galeria do Sol, Galeria Volpe, Fundação Cultural de São José dos Campos, Galeria Toque e Galeria aqui em São Paulo e em Portugal, na Galeria Colorida de Lisboa. Premiada nos salões de arte da Embraer nos anos de 82, 83, 85, 86 e em 87, participou como artista convidada. Também no Salão Nacional de Arte Contemporânea de São José dos Campos e no 40º Salão Paraense Secretaria Cultural do Paraná, Curitiba. Ufa, Cidinha! Bastante coisa. E Cidinha Ferigoli. Isso. E não Ferrigoli. Não. Acertei. Esse tá tudo certo, esse currículo. Vasto, tudo certo, né? sim. Bastante coisa. O seu sobrenome, eu fiquei curiosa. Tem uma origem, tem uma história assim do seu sobrenome? Então, esse é o sobrenome que eu passei a ter quando eu casei. Né? Tá. E quando eu me separei, eu mantive o sobrenome. Sim. Tá? E a sua origem, você é de São José? Eu sou de Jaú. Eu nasci em Jaú, mas eu nunca morei em Jaú. Tá? Aí morei em Bauru e depois vim para São José dos Campos. Sua infância foi lá? Em Bauru, Bauru? Praticamente. Em Jaú eu fiquei pouco tempo. E como que foi assim, na sua infância? Você já dava sinais de que ia virar artista plástica? Você sabe que eu acho que sim. Às vezes a pessoa pergunta quando você começou a pintar, né? Eu acho que isso, na verdade, eu acho que cada pessoa já nasce com uma antena virada para um determinado lado, né? Para um foco, né? E eu me lembro na minha infância de eu, assim, olhar as coisas, assim, com coisas simples, mas coisas que me chamavam a atenção, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu carrego até hoje. E eu posso dizer para você que se você me perguntar de influência na minha pintura, é a minha vida do meu dia, né? As coisas que eu gosto são meus filhos, minha neta que eu tenho agora, que eu curto muito. Eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de ouvir música, eu gosto muito de ler, então tudo isso tem um envolvimento. Tudo é arte, né? Tudo é arte, exatamente. Então eu acho que desde a infância, né, eu já trago esse olhar assim para arte, de alguma forma, para coisas simples, eu vou te dizer. Você é formada em Ciências Sociais, né? Sou. Então, como que foi a virada, assim? Porque quando você estudou Ciências Sociais, você já pensava em trazer isso para a arte? Como que foi? Meus pais, eles gostavam muito de arte. Minha mãe era pintora. Eu acompanhei o trabalho da minha mãe, né, durante todo o tempo, né? E vem daí, com certeza, né? Então é da sua mãe, sim, a sua mãe. Exatamente. Qual que é o nome da sua mãe? Maria Sônia Junqueira de Oliveira. Vou procurar o trabalho dela. Procure que você vai gostar. Então veio desde aí, você já criança começou a fazer? Sim, desde criança, acho que tudo, como eu te falei, né? Tudo é uma rede, né? Eu acho que as coisas estão, na vida da gente, as coisas estão todas interligadas, né? Não existe agora você tem um foco para uma determinada coisa, então a sua rede é a sua rede particular, né? A minha é a minha rede, né? Sua mãe era artista, o seu pai? Meu pai gostava muito de música, gostava muito de arte, então né? Sempre dava muito apoio para o trabalho da minha mãe, né? E, então eu cresci assim nesse ambiente, tá? De visitar exposições,
museus, né? Concertos. Meu irmão é músico, Família de artistas. concertista, na verdade, o Acácio. E quando resolveu transformar assim em profissão? Eu acho que é uma coisa assim... Foi gradual, não foi? Eu acho que é meio natural, né? Porque você vê, né? O que adianta uma produção, né? A produção do artista e ela ficar guardada, né? Eu acho que é quase que uma necessidade, né? De mostrar aquilo que está sendo feito, né? Eu gosto muito de mostrar o que eu faço, tá? Eu gosto muito de que uma pessoa fale, eu vou na sua casa para conhecer o seu trabalho, no seu ateliê, para conhecer o seu trabalho. Né? Ai, que bom, é uma por coisa isso você está recebendo a gente tão bem. Eu gosto muito, tenho um prazer muito grande, né? E eu quero mostrar aquilo que eu estou fazendo. E eu tenho uma produção, sempre tive, né? Uma produção muito intensa, ela é diária, né? É uma coisa que, para mim, é oxigênio, tá? Ela é uma coisa que faz parte da minha vida. Você dá aula, né? Não, Dei aula dava durante aulas. muito tempo. Inclusive, o editor do programa, o Tomita, te conhece, falou, ele que me deu esse toque, Ah, você que dava legal. aula, busquei, mandou um abraço. Ah, obrigada. E aí, Manda um abraço pra ele também. pode deixar. Como que era isso de dar? Você dava aula de artes mesmo? Sim, de artes. E como que isso influencia? Como que é o contato? Qual que é a idade das pessoas que você dava Eu aula? trabalhei com criança e adolescente, né? Que são duas idades assim, muito boas para serem trabalhadas, né? O adulto já é mais contido, né? Não todos, né? Mas a maioria dos adultos. Mas a criança é muito solta, o adolescente né? Aquela relação assim, vamos dizer assim, Muito criativo. muito criativo, é muito bom muita energia, trabalhar. né? Exatamente, essa palavra. É uma idade que tem muita energia. É muita energia. Muita mesmo. coisa chegando. Isso Exatamente. te influenciava, assim, de certa maneira, ter contato com pessoas Sim. de outras gerações? Sim. Tem não sei, alguma história, alguma coisa que já aconteceu, assim, em aula, de repente te trouxe Tem coisas interessantes, por exemplo, coisas que eu vivi, que eu gravei, que eu não esqueço mais, né? Por exemplo, eu virar para uma criança e, assim, com muita curiosidade, né, do que ele estava fazendo ali com o trabalho dele, eu perguntei para ele, o que você está fazendo? Uma pergunta que eu não deveria ter feito, mas eu fiquei tão... Ele virou para mim e falou, eu estou brincando com a tinta. Eu falei, gente, isso é uma resposta riquíssima, né? Porque é isso que a gente faz, né? Então, eu acho que você pode absorver, assim, numa aula, muita coisa, né? Você aprende muito, né? Eu sou autodidata na arte, né? Sou formada em ciências sociais. E eu acho, sempre gostei muito de ler, sempre estudei muito. Então, eu vejo isso assim, dar aula para mim sempre foi um complemento para o meu trabalho. Sempre foi uma coisa muito ligada, né, com o meu trabalho como artista. Você falou sobre ser autodidata, que a gente falou, né, formada em ciências sociais. Aliás, formação em ciências sociais dá para trazer bastante coisa para a arte, né? Tudo tudo faz parte, né? Já falei da teia, né, que existe, né, com a vida como se fosse uma tecelagem, né? E é como uma construção também, né? Onde as coisas vão se compondo, né? Então, ciências sociais, com certeza, foi muito importante para o meu trabalho. Tudo que a gente faz é importante, né? Tudo que você fez na sua vida é importante, porque a gente está fazendo agora, né? Tudo é importante. E como que você falou que é autodidata? Sim. Como que você, enfim, você tem alguma lembrança, a primeira vez que as primeiras vezes que você começou a pegar o material e vou investir, tá virando profissão, eu quero fazer isso toda hora e transformar em profissão? Teve um período aqui em São José, além de tudo que eu já te falei, da minha família, né, que existia aquela arte viva, né, dentro da minha família, teve um período aqui em São José que vieram 2 artistas. Foram 2 pessoas assim
muito importantes para o desenvolvimento profissional do meu trabalho, porque dois excelentes artistas, né? E foi ali que eu quando eu vou fazer uma comparação, eu sempre gostei muito de escrever também. Por isso que eu falei que eu gostava de fazer relatório no colégio. Relatório, mas eu gostava, né? E eu acho que quando você escreve, você organiza o seu pensamento. Né? Quando eu tive aquela infância efervescente, aquela coisa da minha família, tudo. Quando eu comecei a trabalhar com a pintura, né? Eu organizei na minha cabeça as imagens, as formas que eu buscava, né? Mesma coisa que escrever, eu acredito, tá? Então, eu acho que daí, dessa época do ateliê, que inclusive eu fiz junto com a minha mãe, né? Minha mãe foi e eu falei, eu vou também, né? Tá. Foi uma ideia, assim, maravilhosa que eu tive, né? De participar desse ateliê. Posso dizer que... Mas eu já desenhava e pintava desde criança, né? Então, posso dizer que... Quando você resolveu fazer esse ateliê e realmente aplicar e se dedicar, e desenvolver, você tinha que idade? Tinha que dar talvez essa... Você tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha 20. Mas quando eu fiz o ateliê, eu já trabalhei eu trabalhava já com tecelagem. Sim, tem essa premiação. Eu participei da Trienal de Tapeçaria, né? Se bem que na Bienal eu não participei com tecelagem, eu participei com montagem de tecido, né? Foi uma coisa que eu fiz uma única vez. Aí eu enviei para a Trienal e eu entrei, né? Foi muito bom para mim também. Então foi isso, né? Com a sua mãe lá, foi muito gradual o seu início, né? Quando você participou desse salão. Foi né? Acho que a pessoa que não trabalha... Não teve um marco, não tem um marco. É difícil de eu dizer que você começou em tal momento, é impossível isso, né? E aí, ó, esse bloco chegou no final, gente. Esse bloco, no próximo, a gente tá no ateliê dela. Então, assim, a gente vai descobrir o seu ateliê, você guia a gente por aqui, né? E conversar sobre como são as técnicas que ela usa, que ela desenvolveu. A gente já volta. Bom, agora a gente está de volta e no segundo bloco, gente, a gente está no ateliê. E olha, eu preciso falar que esse ateliê não é como... É minha visão também, né? Não é como eu imaginava, né? A gente tá em galeria, aquela coisa clean. Vocês vão ver, o ateliê é uma coisa assim... criativa, né? Gente, vocês vão ver, tem tinta até no chão. Vamos lá que a gente vai fazer um tour aqui. Eu queria começar mostrando pra vocês onde eu tava sentada, ó. Pedi pro Renan, ao William, chega aqui e mostra a mesa da Cidinha. Cidinha, a gente vai invadir toda a intimidade do seu trabalho agora pra mostrar. Ó, olha essa mesa, gente. Eu queria falar, né, que eu não imaginava isso, essa energia caótica que esse ateliê tem, mas é uma energia que inspira uma criatividade muito boa, muito legal. O que mais tem aqui, Cidinha? Tudo pega tinta, né? O que tem seus trabalhos ali? Aqui embaixo eu tenho trabalho feito com papel fotográfico, né? Que eu trabalhei um período. Aqui tem muita coisa, tá tudo enrolado, né? Não vou abrir agora. Aquilo ali são esboços, o que é em cima da mesa? Não, esse aqui são os trabalhos que eu comecei a fazer agora. É minha nova experimentação, posso dizer assim. Eu estou trabalhando com papel 100% algodão, com aquarela. Sim, legal. O meu trabalho, na verdade, ele tem uma semelhança com aquarela, porque eu trabalho com a tinta bem líquida, né? Eu uso muita água, então ele tem uma proximidade, né, com a aquarela. E agora eu resolvi trabalhar não vou parar com os grandes, né? Mas paralelamente trabalhar com trabalhos menores. Aqui vários materiais seus, né? Porque você tem diferentes técnicas, né? Você pintura, gravura e desenho digital, os atuais. Você já trabalhou com outros, né? Mas é isso, atualmente, pintura, gravura e desenho digital. Atualmente eu trabalho mais com a pintura mesmo, tá? É muito difícil de eu, por exemplo, trabalhar com a gravura,
com a xilogravura, que eu trabalhei bastante tempo, né? Tenho inclusive a prensa, tudo, mas é muito difícil de eu trabalhar com duas técnicas diferentes. Você prefere a não ser que eu tivesse, né, como separar, porque a minha pintura ela tem um formato grande, né, e ocupa espaço. Sim. Né? Hoje aqui tá tudo mais ou menos arrumado para receber vocês, pra gente. Porque normalmente eu tenho telas pelo chão, aqui na mesa, tinta. Pessoal, pega esse chão aqui. Pega esse chão. Ela coloca, né, as telas aqui no chão, não é isso? Porque elas são grandes, né? Então eu trabalho com ela estendida no chão. Sim. Tem algumas obras aqui. O que você guarda aqui? Vem invadindo tudo, parecendo... Bom, as telas eu enrolo, né? Faço de guardar enrolada. E eu tenho aqui essa gaveta com as gravuras. De gravuras, né? Que é uma das técnicas. São gravuras. Dá pra falar que você tem um estilo? Como que é? Não sei, Prefere não se rotular, não se classificar? Eu acho que não. Eu trabalho abstrato, né? Se bem que tem tem uns desenhos que eu tenho nas minhas postagens no Instagram, que tem algumas pessoas que olham e falam, nossa, isso aqui tá parecendo um objeto, né? A pessoa olha e acaba interpretando, né? Vendo alguma coisa. Isso é muito legal, né? Uma criança que visitou uma exposição minha uma vez, falou, nossa, isso aqui parece de uma das telas que tá lá embaixo. A gente vai mostrar depois. Ela disse, isso aqui parece um elefante. Eu olhei depois e falei, nossa, parece mesmo. Tem algumas formas, né, que você acaba dando essa semelhança, né? Mas o que eu trabalho, a minha intenção realmente é trabalhar a imagem sem dar uma... Você falou do seu Instagram, tem obra... digitais aqui também, não tem? Tem. Eu trabalho bastante, gosto bastante de organizar o meu Instagram, né? Eu vi o Instagram, é bem legal, a gente tem bastante coisa. Eu tenho muita coisa. Praticamente o que eu tô fazendo agora, de um tempo pra cá, tudo que eu faço, toda a minha produção tá lá. Então quem quiser visitar meu Instagram vai conhecer meu trabalho de um período pra cá, né? Esses daqui são todos feitos em papel fotográfico. Esse aqui, eu acho que é interessante eu falar o seguinte, é um trabalho feito sobre o papel fotográfico, né, que eu usei durante bastante tempo. Eu fazia uma base com tinta acrílica, né, ele é um papel muito resistente. Aí eu trabalhava em cima com a pintura e com o desenho, né, usando grafite. Aí depois verniz acrílico para dar uma proteção, né, no desenho. E aqueles outros, eu quero mostrar aqueles lá. Esses aqui tá meio misturado, né? Esses aqui já são as aquarelas que eu estou trabalhando, que eu comecei. E esses aqui são trabalhos digitais, tá? São feitos no computador. Eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Você faz umas animações no eu gosto de fazer de brincar com as animações. Eu gosto bastante. A família toda envolvida, né? Você comentou comigo. É verdade. Eu tenho meu filho que me ajuda muito nas minhas publicações. Minha filha que sempre me acompanha também no meu trabalho. Ai, que legal. E eu faço umas séries às vezes, né? Esse aqui tem até uma história. Eu fui conversar com um arquiteto e enquanto eu esperava ele chegar, que ele estava ocupado atendendo uma pessoa, né? Eu fiz um desenho da cadeira, acho que uma das poucas figuras que eu tenho. E aí depois eu fiz várias por ser digital, né? Que eu estava com o meu iPad na mão ali, por ser digital, eu consegui mudar as cores. Esse é o encanto do digital, né? Que dá essa possibilidade de trabalho. Que legal que você se atualiza, né? Porque quando você começou não tinha. E você se interessa por essas novas técnicas, né? Eu gosto, né? É uma coisa fascinante, né? Eu acho que o digital é uma coisa que eu não... Às vezes eu começo um trabalho e, na verdade, depois eu termino o trabalho num programa que eu tenho de desenho e pintura, né, digital.
termino assim, eu exploro o trabalho, tá? E depois eu volto para a tela de novo. Finaliza. E depois eu volto para a tela de novo, né? É um recurso, tá? É um recurso que... Mas acho que vem para se consolidar também isso, né? Para permanecer, assim, né? Essas técnicas digitais. Ah, eu acho que sim, né? Porque não é que... A pintura, acho que é uma... A pintura tem um encantamento especial, né? Mexer com a tinta, né? Uma coisa mais física, né? Essa coisa de tacar a tinta no chão. A tinta no chão, a mesa, tudo, né? Eu acho que isso é uma coisa que não vai ser perdida, mas isso aqui... Agora, o digital, eu acho que é meio inevitável, né? Ele nunca vai desaparecer. Inclusive, ele vai mudar e ter cada vez mais recursos, né? Sim. Vamos continuar o tour, ó, que tem mais coisa ali atrás, gente. Tem... Ai, muito bonito, quero mostrar isso aqui. Você explica pra gente, Cidinha, você usa esse espaço aqui para aplicar algum tipo de técnica especial? Conta isso aqui pra gente. Essa aqui tá na parede, mas eu não trabalho com a tela nessa posição, tá? Porque eu trabalho com a tinta muito dissolvida. Essa técnica que você falou agora do pano do algodão, né? É lona. E aquarela, isso aqui é uma lona. Não, não é. Eu trabalho com tinta de parede, né? Com pigmento. Eu faço a base com verniz acrílico para manter a textura da tela, que eu acho. Pode tocar aquela assim. É tinta de parede, é uma tela muito resistente, né? E como ela é muito dissolvida, então se eu enrolar, eu não vou danificar o trabalho. Né? E é uma característica das suas obras. Primeiro você falou, né, que tem isso de enrolar, guardar e grandes, né? Eu gosto da tela grande. Por que você acha que você gosta da tela grande? Porque eu gosto muito de trabalhar o movimento, o gesto, né? Eu gosto de ter não é de jogar, né? Mas eu gosto de ter esse espaço com a tinta. Né? Você gosta de fazer um esforço físico, eu faço assim? Pequenas também. Eu tenho essas daí que são bem pequenininhas. Mas aí eu gosto, mas é uma coisa mais contida, né? O que você sente quando você está fazendo? É muito difícil eu te falar isso, né? Porque... eu tô aqui pra te ver. A pessoa que olha e fala, eu não entendo, mas eu às vezes também olho e eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Mas eu vou buscar sempre, né? Por mais caótico, usando uma palavra que você usou, né? Mas é positivo, hein? Por favor. Eu procuro isso no meu... Eu procuro o imprevisível no meu trabalho. Eu gosto de trabalhar com isso. Né? Então, quando eu jogo, quando eu tenho a tinta no meu trabalho... Vou pegar aqui, gente, aqui tem várias também, olha. Quando eu ponho a tinta no meu trabalho, eu não tenho muito controle, porque ela está muito líquida, né? Mas para dizer a verdade, eu consigo agora, depois de tanto tempo, eu consigo conduzir a tinta, mesmo sendo assim uma tinta muito dissolvida, né? Então, não sei, eu gosto muito de trabalhar com a questão do equilíbrio, por mais assim, você fala, nossa, mas equilíbrio, né? Não. Uma coisa tão... Mas é super agradável, eu sou super exigente mistura de cores, com o resultado de trabalho, né? Eu acho que o preto tem bastante essa função de dar esse equilíbrio, muitas vezes, depois que eu terminei o trabalho, né? Eu gosto bastante do preto por causa disso. E... Vocês conseguem pegar ali, gente? Olha que lindo. Olha aquele... Nossa, lindos. E eu vou até repetir assim, para ver se eu consigo repetir a pergunta. Você sente alguma coisa, alguma energia? Porque eu imagino uma energia assim de você pintando, fazendo... Essas daqui você faz no chão, né? Você coloca do jeito que tá aqui e você agacha, você joga, como que é? Olha, eu uso todos os recursos possíveis e imagináveis para fazer o meu trabalho. Eu trabalho com luva, né? Eu tenho que ter uma proteção para minha mão, avental, tudo. Eu não trabalharia do jeito que eu tô aqui. Né? Tô na cor do seu avental. Inclusive, é o meu sapato que eu troco. Aí eu trabalho com trincha. Eu uso tinta. O que é trincha? Eu uso tinta. Essa tinta de parede, né?
Eu que faço as minhas, eu tenho poucas cores que eu que preparo as minhas cores, né, do jeito que eu quero, tá? Eu trabalho com trincha, que são trinchas, né, largas, né? Com um rolinho algumas vezes. Com essa aqui é minha luva, né? Eu uso rolinho de tinta, gente, vou pegar. Olha, esses pincéis também, que eu acho que são interessantes, né? Sim. E... De parede mesmo, de tinta de obra grande, né? Como se eu entro numa loja de material de construção e eu acho uma maravilha. Ah lá, gente, o avental. Eu uso, inclusive, essa trincha grande, né? Que ela, falando de falta de controle, ela me traz essa falta de controle que eu gosto muito, né? Eu sei assim, eu tenho uma tela pronta, aí eu já tenho uma seguida, né? O que eu vou trabalhar, que eu tenho a cor, eu tenho a forma, né? Eu tenho até a ferramenta que eu vou usar, né? Eu não sei o que vai finalizar o meu trabalho. Porque às vezes a pessoa pergunta, mas como que você sabe que terminou, né? Isso eu sei, com bastante segurança. Olhar uma tela e falar, não, ela tá pronta. É agora que eu paro. Porque senão você não para nunca, né? É uma coisa que você... Mas eu tenho essa... É a hora que eu cheguei no equilíbrio que eu quero, de cor, de forma, né? Do claro e escuro, da cor e tudo isso. Aquela harmonia que você falou, né? O equilíbrio. A harmonia é uma boa palavra, tá? Eu busco eu acho que talvez o meu trabalho me dê passe para mim, inclusive, essa sensação de harmonia, né? Que é tão boa, né? Ah, então tem aí um sentido, um sentimento, né? Uma coisa que eu acho, se você me perguntar o que é, né? Eu vou dizer para você, eu acho que o meu trabalho, a arte, ela é puro sentimento, né? É isso que move, né, o artista, né? Legal. Olha, gente, tá bom aqui, mas vamos voltar para a conversa mais séria aqui. Vocês gostaram de conhecer o ateliê? Ó, no próximo bloco a gente volta para conversar sobre os desafios, né, dessa vida de artista plástica, e você vai ficar sabendo como você pode apreciar o trabalho da Cidinha e até adquirir aí um legítimo Ferigoli. A gente já volta. Então a gente está de volta e eu queria começar esse bloco falando de como foi o meu primeiro contato com o trabalho da Cidinha. Né? Acho que a Cidinha já sabe, que a gente já falou sobre isso. Eu fiz um programa na Galeria Poente, uma galeria de arte aqui em São José. E a entrevista toda foi em frente a uma obra sua. Até vou pedir para o nosso editor, Tomita, colocar as imagens aí, né? A gente ali num ambiente belíssimo e em frente a uma obra sua, Cidinha. Essa galeria, né, a Galeria Poente, você tem uma ligação, assim, tem muita obra sua lá, enfim, você tem é bem frequente, né, você lá. Eu queria saber o que você acha, porque são poucas galerias de arte aqui em São José, né, e uma conversa que a gente tem, né, que eu tenho com o Paulo nesse programa, o dono da galeria, é que as pessoas precisam mas elas precisam entender que elas têm esse acesso à arte. O que você acha do trabalho dessa galeria, de cada vez da necessidade de surgirem mais galerias como essa, principalmente pensando na nossa cidade, né? E do trabalho que é feito lá. É necessário? O que você acha? É super importante, né? É uma excelente galeria, né? A Galeria Poente faz um trabalho muito legal. E o Paulo realmente, é como você falou, ele procura organizar eventos, inclusive, né, para levar pessoas, que realmente é complicado. Muitas vezes a pessoa chega na porta da galeria, né? O Paulo comenta muito isso, né? A pessoa chega, não entra, ele vai lá, convida a pessoa para entrar e a pessoa resiste, né? Porque a galeria
criou essa ideia, né, de ser um lugar que a pessoa tem que entrar e comprar, né, ou então que a pessoa não vai entender, que ela vai ter que falar alguma coisa que ela não está acostumada, né? E não é nada disso, né? Que a arte é alguma coisa inatingível. Exatamente, distante, exatamente. Eu achei o inatingível bom. É uma coisa assim, tenho vergonha porque não estou entendendo, né? Existe isso mesmo, né? A pessoa já chega e fala, eu não entendo nada. Mas a partir do momento que a pessoa chega e olha, ela já está se relacionando com a obra, né? Quer dizer, ela não precisa se preocupar com isso. E o Paulo organiza lá, o Paulo é o galerista, né, da Galeria Poente. Ele organiza encontros de artistas, oficinas após as exposições, né, que eu acho que é muito legal. Aí a pessoa pode se inscrever. Inclusive, você já deve ter tido muito contato com o público dessa maneira lá, né? Com essas oficinas. Sim, eu já fiz. Ele faz uma outra coisa que eu acho muito legal, que é esse bate-papo que ele faz. Então o artista vai lá e ele recebe as pessoas que gostariam de ir lá conversar com ele, perguntar, saber coisas que a gente está conversando aqui, né? A pessoa é curiosa, ela quer saber, né? Ela quer saber que horas que eu trabalho, né? Se eu trabalho de noite, se eu não durmo, né? Essas coisas assim, né? Que tinta que eu uso, qual é o meu material, a pessoa tem curiosidade, né? E cada artista tem uma forma diferente de trabalhar. Ele desenvolve a técnica dele, a técnica que onde ele consegue desenvolver aquilo que ele tem em mente, né, da proposta dele, né? Então, para eu conseguir fazer isso que eu faço, eu desenvolvi uma técnica minha, eu escolhi a lona que é a mais interessante, a tinta que é mais interessante, o pincel que é mais interessante. Isso tudo, né? É comercial lá. Isso é uma coisa legal de você contar, porque a pessoa fala, nossa, é isso, né? Eu acho que é uma coisa assim, bem boa que o Paulo faz lá na galeria. Bem legal. Era essa a pergunta, assim, então é algo necessário, precisa crescer, precisa melhorar, né? E precisa dar mais acesso. E as pessoas precisam ir, até uma coisa que, né, que até eu falo aqui, vocês devem ir visitar a galeria, porque é um lugar muito legal. É deixar a arte mais próxima, né? Sim, exatamente. Não é aquela coisa distante, né? Não, aproximar, né, o público da arte. E faltam espaços como esses, você acha? Sim, eu acho que a gente poderia ter, ela não é a única, mas eu acho que poderia ter mais. São José é uma cidade grande, né? E poderia ter. Tem público para se interessar por isso, né? Tem muita gente, tem muita gente. Porque assim, você é uma artista consolidada já, né? Conhecida, o Paulo te apresentou, apresentou seu trabalho para mim assim, uma artista consolidada. Como que foi, e o seu nome é conhecido? Eu trabalho há muito tempo já, né? Então como foi? Como você acha que você conseguiu conseguiu se consolidar, ser reconhecida? Olha, eu acho que o artista, ele é um cara teimoso, tá? E eu sou teimosa. Você vê, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Eu tô com 70 agora. E eu nunca parei. Eu procuro vencer as dificuldades e manter o investimento, que existe um investimento, né? Você tem que ter um investimento de tempo, de material, né? E de ideias, né? De elaboração de trabalho, você tem que dar uma continuidade e você tem que divulgar, né? Eu acho que isso é uma coisa que você tem que fazer. Você falou sobre gasto, né? Com material, gasto de tempo. É bom deixar claro, eu conversei isso com o Paulo lá na Galeria Poente também. Vocês precisam de dinheiro, o artista precisa de dinheiro, é um trabalho, né? Eu queria saber como que você conseguiu, você falou, né, como conseguiu se consolidar e tal, mas você tem um público, como que você costuma fazer dinheiro, né, com a sua arte, a se manter, como que é a sua história com isso, a relação com isso? A arte, ela é uma profissão como qualquer outra, né?
você tem que ter o investimento diário, na minha maneira de ver, né? Você tem que manter vamos dizer assim, tem uma artista Faiga que falava assim, que você tem que manter um fio esticado, né? Você tem que manter uma tensão para você conseguir evoluir o seu trabalho, né? Se você, toda vez que por alguma necessidade eu tenho que parar, né? Mesmo que não seja por muito tempo, quando eu volto, eu tenho que dar um passo atrás, né? Para eu poder retomar aquilo que eu já tinha elaborado no meu trabalho. Então você tem que ter tempo, você tem que ter um investimento e tudo isso. Eu sempre fui uma batalhadora, tá? Eu sempre trabalhei com aula, durante o dia, eu pintava à noite. Eu tenho essa facilidade de transportar o meu trabalho, porque meu trabalho, eu faço a tela solta. Sim, aí dá pra enrolar, né? Aí eu enrolo e eu levo o meu rolo no lugar onde eu quero, entendeu? Isso aí vem da época que eu comecei trabalhando com papel. O papel eu trabalhava em cima da mesa. Aí quando eu passei para a tela, eu queria trabalhar em cima da mesa também, né? Por isso que eu tenho uma mesa tão grande. Onde eu estou sentada. Onde você está sentado. Então eu trabalho aqui e trabalho no chão. Aqui, algumas vezes eu pego a tela, ponho para dar uma finalização, alguma coisa. Cidinha, e você conseguiu, né, ter essa valorização, mas você acha que a arte no geral, ela é uma pergunta bem assim, né? A arte é valorizada como ela deveria? E pensando até assim, nosso país, você acha que ela é valorizada como deveria? A gente sempre acha que a gente gostaria, eu não posso... Até pessoas, nem tanto valorização, mas assim, as pessoas deveriam conhecer mais, né? Saber que é algo gostoso, é algo curioso e não é algo inatingível, que é aquilo que a gente falou, né? As pessoas não têm, a maioria das pessoas tem muito artista que fica lá batalhando e que, né, mas o meu conselho você começou, vai em frente, sabe? Sim. Vai vencendo as dificuldades e não para. Isso é muito importante. Então, você falou que eu tenho... um nome já? Eu tenho... Mas eu trabalhei muito, eu trabalho muito, sempre trabalhei, sempre dediquei muito meu tempo, né? Na época que eu tinha meus filhos pequenos, eu me ajeitava para conseguir ficar no ateliê de forma que eu conseguisse atender tudo que eu tinha que fazer, né? Eu dei aula num período que me ajudou muito a manter o meu trabalho. Eu gostava muito de dar aula. Eu tenho sorte nesse sentido, né? Em muitos sentidos na minha vida. Eu tenho sorte de conseguir administrar bem isso, né? Mas é trabalho. É trabalho, trabalho e trabalho. Tá? Fácil não é fácil não. Mas você tem que ter dedicação, de estudo, de busca, né, de elaboração. É a minha vida, tá? E para o pessoal, a gente sempre deixando endereço aqui, né? Tem site, tem YouTube, tem Instagram. Mas você quer passar algum lugar que o pessoal pode achar os seus trabalhos, adquirir aí o seu trabalho? A pessoa pode ou apreciar, né? A Galeria Poente, né? Tem bastante coisa. Que tem bastante coisa, né? Com certeza. E apreciar, gente, é de graça. Né? Quem quiser me visitar no meu ateliê. Quem quiser comprar, mas também quem não puder, quiser conhecer. Quem quiser conhecer o trabalho, né? Vai ser muito bem-vindo. Mas visitem a Galeria Poente, a galeria tem sempre trabalho meu. Legal. Bom, a gente vai ter que encerrar o programa por aqui, porque tem tempo, senão eu continuava. E é isso, gente. Olha, vocês já sabem, né? Se quiser assistir esse programa novamente, pegar uma informação, tem o canal no YouTube, né, da TV Câmara, todos os programas lá. E se quiser saber das novidades, das próximas pautas, dos bastidores, o nosso Instagram. É isso, até o próximo Conexão Cultura.